Oi, 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 pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para nossa disciplina de psicopedagogia. Eu sou a professora Cristiana Damasceno, tá? E na aula de hoje nós vamos tratar sobre os aspectos históricos da psicopedagogia. Mais precisamente, vamos falar da psicopedagogia no Brasil, tá? Nós já falamos sobre a psicopedagogia em âmbito global, né? De onde ela surgiu, a sua origem, lá na Europa, especificamente na França. Falamos do percurso até chegar na Argentina. E agora a gente vai conhecer um pouco dessa influência argentina na psicopedagogia do Brasil, tá bom? E eu espero que vocês fiquem aqui até o final da nossa aula, tá bom? Que vocês possam estar fazendo as anotações de vocês, que vocês possam tirar dúvidas com o tutor, comigo, vocês que fiquem à vontade, tá certo? Consumam o material que eu estou deixando à disposição de vocês, para que vocês possam estar confirmando todo esse discurso, né, que eu estou trazendo aqui para vocês na aula de hoje, tá bom? Para que vocês possam avançar cada vez mais nos estudos de vocês. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. A gente precisa fazer, né, um recorte. Inicialmente, eu quero falar para vocês, né, relembrar que os primeiros centros psicopedagógicos, eles surgiram na Europa, né, lá em 1946, muito ligados à questão da saúde, né, voltados para a área da psicologia, da psicanálise, mas também da pedagogia. E naquela época eles tentavam readaptar crianças com comportamentos socialmente inadequados na escola, né, ou em casa, atender as crianças com dificuldades de aprendizagem, mas que apresentavam uma certa inteligência, né, isso é o discurso da época, né, então, eles levavam em consideração que essas crianças tinham uma capacidade intelectual adequada, mas também tinham dificuldade de aprendizagem. E aí a gente vai ver a França, né, influenciar as ideias sobre a psicopedagogia na Argentina, né, no mundo inteiro e respingando no Brasil, tá? Então, esse início, né, da psicopedagogia, que não é tão, como é que eu posso dizer, tão antigo, né, é muito recente, surgiu lá na Europa, né? E aí depois vem a psicopedagogia na Argentina, né? Que vai ter um desenvolvimento mais significativo, assim, do ponto de vista da influência no Brasil. Então, a trajetória da Argentina, né, também iniciou com esse caráter médico-pedagógico, com a intenção, né, da criação de centros psicopedagógicos, onde existiam médicos, psicólogos, psicanalistas e pedagogos. Então, a partir dessa influência dos centros psicopedagógicos da França que a Argentina vai, né, começar a criar, né, vai criar, na verdade, o curso de psicopedagogia, tá? Então, foi lá no início da década de 70, né, que surgiu em Buenos Aires os primeiros centros de saúde com equipes de psicopedagogos que buscavam, né, fazer tanto diagnóstico como tratamento. E aí é onde a gente vai começar a encontrar o Brasil dentro desse processo, né? Então, problemas de aprendizagem inicialmente diagnosticados e tratados por médicos como origem orgânica passaram a ser alvo, né, passaram a ser objeto de estudo da psicopedagogia, tá? Então, na final da década de 70, assim como lá na Argentina, a psicopedagogia vai surgir aqui no Brasil, né, vai começar a dar seus primeiros indícios, tá? Então, a psicopedagogia no Brasil surgiu no início da década de 70, na mesma época da Argentina, né, que abriram-se as primeiras faculdades. No Rio Grande do Sul foram criadas as primeiras clínicas de leitura, com uma parceria entre a pedagogia e a medicina.
Quando observamos a praxis psicopedagógica na América do Sul, uma questão inerente nos acompanha. Por que a psicopedagogia que mais se desenvolveu foi a escolar, né? Então, assim, por que a gente ouve tanto falar na psicopedagogia escolar? Então, para responder essa questão, devemos ter em mente o cenário histórico da Argentina. Lá, como eram proibidos de clinicar, os psicopedagogos foram impelidos a pesquisar e elaborar práticas psicopedagógicas voltadas para o âmbito escolar. Daí o seu desenvolvimento, né, mais ampliado, mais robusto do que a clínica, tá? Do que o atendimento clínico. E aí, a gente vai precisar, né, levar em consideração que lá na Argentina, nessa época, a psicopedagogia ela vai ter um caráter diferenciado da psicopedagogia do Brasil também, porque na Argentina são aplicados testes que não foram e que não são permitidos até hoje aos brasileiros. Por quê? Porque eles eram considerados, né, de uso exclusivo dos psicólogos, certo? Então, os instrumentos utilizados na prática psicopedagógica na Argentina, eles eram diversos, né? Sendo necessário que o psicopedagogo, eles podiam usar a prova de inteligência, provas de nível de pensamento, avaliação de nível pedagógico, avaliação perceptomotora, testes projetivos, testes psicomotores e outros mais que eu vou apresentar para vocês no módulo em que a gente vai tratar das intervenções, da avaliação e intervenção psicopedagógica, tá? Mas aí é importante, né, que a gente possa estar fazendo essa ida e essa volta na Argentina para que a gente possa entender como que a psicopedagogia surge, né, no Brasil. Então, posteriormente, as escolas buscam, né, passam a buscar essa formação e muda-se o enfoque inicial, que era médico-pedagógico. E aí surge, em 1980, a ABPP, né, que é uma associação sem fins lucrativos em São Paulo, que a partir do trabalho de um grupo de psicopedagogos e, consequentemente, da necessidade de dar identidade à psicopedagogia no Brasil. Aí, junto com a ABPP, vai surgir estudos em nível de especialização, cursos abertos a psicopedagogos, fonoaudiólogos, psicólogos e outros profissionais das áreas afins. É interessante que a gente perceba que, inicialmente, né, no Brasil, com a chegada da psicopedagogia, as dificuldades de aprendizagem elas eram associadas a questões neurológicas, né? Sempre a questões neurológicas. Então, elas eram denominadas de disfunção cerebral, tá? E aí, por que a gente precisa ver isso? Porque isso dá para a gente a causa da psicopedagogia ser tratada naquela época, né? Muito ligada à questão médica, né? Mas também pedagógica, tá? E aí, essa ideia, né, de que a dificuldade de aprendizagem ela era de natureza neurológica, ela também fazia com que houvesse uma camuflagem dos problemas sociais, dos problemas pedagógicos, de problemas ambientais, de problemas familiares, né? Porque tudo se voltava, a causa era neurológica, tá certo? E aí, a BPP, né, vem nessa perspectiva, eu diria que desconstruir essas ideias, né, com as formações, com as especializações. Então, havia, né, essa ideia da perspectiva patologizante, né, que servia para explicar o fracasso escolar e a evasão, que, no fundo, mascarava a realidade, né, legitimando as concepções sociais excludentes, os pobres possuíam dificuldade de aprender, né? Então, assim, existia uma certa preocupação, né, com essa questão neurológica, mas não com as questões sociais, com as questões ambientais, como eu falei para vocês. E aí, né, então, o tratamento dado aos problemas de aprendizagem, eles passam a variar conforme a proposta do curso.
Existem instrumentos para o diagnóstico usados na Argentina que não são utilizados, que no Brasil são utilizados por psicólogos, né, como eu falei para vocês, porque esses instrumentos têm como objetivo verificar as hipóteses levantadas em análise de material, entrevistas, são mais investigativos do ponto de vista dos psicólogos. Falando um pouquinho sobre a BPP, né, que surge em 1980, quais são os objetivos da BPP atualmente ainda, né? É promover o desenvolvimento e divulgação da psicopedagogia e a defesa dos interesses dos associados, representando a categoria junto à comunidade social e científica, fortalecer a categoria com a ampliação da visibilidade da atuação dos profissionais em condições de exercer a atividade de psicopedagogo, com conhecimento e qualidade, assim como fortalecer o direito de desempenhar a sua escolha de trabalho e comprometer-se com a melhoria da educação no país, né? Na relação com a formação de novos psicopedagogos, afinadas as políticas públicas voltadas à educação, à saúde e à assistência de crianças, adolescentes e jovens assistidos por esses profissionais. Então, a BPP, no Brasil, ela vai ter um respaldo muito grande, né? Ela vai trazer muitas possibilidades, tanto de formação como de construção, de pesquisas científicas, porque é importante dizer que os associados, eles estão o tempo todo discutindo, fazendo grupos de estudo, debatendo casos e, consequentemente, gerando pesquisa científica. E aí, também cabe à BPP, né, uma luta que iniciou lá no início dos anos 90 e que ainda se perdura até hoje, que é a regulamentação da profissão da psicopedagogia, né, como profissão regulamentada através do Ministério do Trabalho. Então, a gente ainda não há, né, esse reconhecimento da psicopedagogia e, consequentemente, a gente tem ainda uma certa dificuldade no reconhecimento também do profissional, né, na valorização desse profissional, que é tão importante, mas que também não é tão vislumbrado, né, do ponto de vista dos direitos do profissional, tá? Então, dentro desse universo, né, da psicopedagogia, da chegada da psicopedagogia no Brasil, ela foi se delineando, né, muito nessa prática, tanto clínica como institucional, e ela foi ganhando visibilidade, construindo suas características próprias, né, assim, se afastando da psicopedagogia argentina, e aí a gente vai perceber uma forte influência, claro, da ABPP, né? Então, por isso, né, falando de ABPP, falando da psicopedagogia no Brasil, na nossa próxima aula nós falaremos sobre o código de ética, né, elaborado pela ABPP, mas que também é utilizado por todos os psicopedagogos e que é importante para a gente ter conhecimento como que se dá esse trabalho, né, de natureza dentro das áreas da educação e da saúde, e que vocês precisam conhecer um pouquinho mais, tá certo? Então, espero vocês na nossa próxima aula, para a gente falar sobre o Código de Ética da BPP. Aliás, o Código de Ética da Psicopedagogia no Brasil, tá bom? Um abraço no coração de vocês, muito, muito, muito obrigada por vocês estarem aqui até o final da aula, tá bom? Eu espero que vocês realizem a leitura, vou deixar para vocês o link do site oficial da BPP para que vocês possam estar pesquisando, buscando mais informações, tá certo? E assim ampliando os conhecimentos de vocês. Um abraço e tchau, tchau.